Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, aqui do Instituto Márcio Stadl, neste 22º episódio. Hoje recebemos uma ilustre visitante muito especial aqui no Instituto, a Bárbara Conner. A Bárbara está há 6 meses no Brasil. Seja muito bem-vinda, Bárbara, ao Instituto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, da minha parte. Bárbara Conner é formada em Economia e Ciências Políticas pela Universidade de Colônia, na Alemanha. Ela completou seus estudos universitários na Espanha e, em seguida, na Argentina, como bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, o DAAD. Ela atua há mais de 20 anos nas câmaras de comércio e indústria alemãs. Foi por 12 anos vice-presidente executiva da Câmara Alemã na Argentina e desde janeiro de 2023 é vice-presidente executiva da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha em São Paulo. É a primeira mulher que assume a liderança dessa importante instituição na nossa cidade e no nosso país. Mais uma vez, Bárbara, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Maurício. Um prazer. Bom, vamos conversar um pouco sobre a Câmara Brasil-Alemanha, para quem nos assiste, para quem nos ouve aqui no nosso projeto Diálogos, e uma instituição que representa oficialmente a economia alemã aqui no Brasil há mais de 100 anos, ou seja, uma instituição centenária. Você poderia contar um pouco para quem nos assiste, para quem nos ouve, sobre a Câmara de São Paulo? Qual é a função da Câmara e principalmente as atividades que ela desempenha? Sim, é uma muito boa pergunta, muito obrigada. A Câmara foi fundada no ano 1916, ou seja, tem mais de 100 anos. E foi fundada por um grupo de empresários visionários. Hoje sabemos que foram visionários porque eles acreditaram muito no potencial do Brasil e a intenção deles foi realmente representar os interesses deles aqui no Brasil. Hoje em dia, a Câmara, a AHK Brasil, tem 3 escritórios. O nosso aqui em São Paulo é o maior, depois em Rio de Janeiro e também no sul do Brasil, onde tem muitos alemães ainda, em Porto Alegre. Trabalhamos muito bem em conjunto e temos principalmente 3 funções que muitas pessoas não sabem, não conhecem como o nosso primeiro chapéu, para dizer assim, é a nossa função como instituição. Que quer dizer que são todas as atividades que fazemos para e com os nossos associados. Hoje em dia, a Câmara Brasil-Alemanha, tem 800 associados, mais ou menos, empresas alemãs principalmente, mas também empresas brasileiras. E essas empresas geram ao redor de 10% do Produto Bruto Interno Industrial do Brasil. 10% é bastante, né? Puxa vida. E mais de 250 mil lugares de trabalho. Puxa. Então, o nosso trabalho para esses associados é gerar um networking, fomentar o intercâmbio de informações entre eles, fazer contatos, etc, etc. A segunda função nossa é a governamental, para dizer assim, é a função de representar os interesses desses associados, os interesses especificamente das empresas alemãs aqui no Brasil. Perante as instituições governamentais. Exatamente. Aí é o nosso nexo entre o setor privado e o setor público, que foi um dos temas dos últimos 6 meses, muito, muito relevante para nós, a causa das visitas políticas depois do governo em Brasília. A Alemanha tem muito interesse, então vem muitos ministros, delegações, etc., e a Câmara sempre aproveita essas ocasiões para se posicionar com os interesses dos nossas empresas, dos nossos associados.
E a terceira função é a nossa tarefa como consultora, porque nós damos muita assessoria, muita orientação para empresas alemãs que têm interesse no mercado brasileiro, mas também para empresas brasileiras que têm interesse no mercado alemão e também no mercado europeu. E aí tem um ponto mais geral, que muitas pessoas não sabem, que nós aqui, como Câmara Brasil-Alemanha, pertenecemos numa rede mundial das câmaras alemãs, que hoje em dia são 150 escritórios AHK no mundo, em 93 países. Puxa vida. Então, entrar em contato com nós, então não é somente a entrada para a Alemanha ou para a União Europeia, senão no mundo. Uma rede extensa, muito extensa. Verdade, sim, por isso eu menciono isso. E na verdade, para nós, é uma tarefa muito lindo, né? Muito legal, e nos orgulhece realmente que temos uma visão que atuamos localmente, mas com uma visão bem global. E eu acho que isso também ajudou nós manter tão inovador como tem que ser para manter o interesse dos nossos associados. Sim. Então, antes que nós partamos para a próxima pergunta, apenas uma síntese desses números que realmente são muito importantes, a representação, 800 associados, a representação de 10% do PIB industrial do Brasil e a geração de 250 mil empregos, que é realmente um número considerável. E, Bárbara, realmente nós percebemos, o Instituto Márcio Stadler, ele é mantido pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, que é uma Deutsche Auslandsschule, e percebemos realmente essa mudança considerável do interesse da Alemanha para com o Brasil. Nós temos profissionais alemães laborando no colégio, são 53 professores laborando no Porto Seguro, que é quem mantém aqui o Instituto Márcio Stadler no campus Panambi, e isso se tornou perceptível para nós também, esse interesse muito grande pelo país, pelas nossas pessoas, e eu acredito que no ponto de vista econômico também, esse interesse simplesmente através das várias visitas que aconteceram nos últimos 6 meses, a vinda do presidente da Alemanha na posse do novo presidente, a vinda do chanceler na sequência, a visita recente de 2 ministros, da ministra das Relações Exteriores, do ministro do Trabalho, que esse relacionamento Brasil-Alemanha se torne cada vez mais estreito. Isso para nós é muito importante como instituições. A Câmara ela também se dedica à formação de pessoas e oferece diversos programas. Você poderia explicar que programas são esses e no que eles consistem? Afinal de contas, a formação de profissionais é o que garante o sucesso do futuro da economia dos dois países, né? Sim, é verdade. E é um tema, eu diria que hoje em dia, dos desafios principais das empresas, não somente no Brasil, senão no mundo, né? Então, a Câmara faz muitos anos, como muitas outras câmaras também na América Latina e no mundo, a Câmara oferece uma gama bem ampla de formações e também de capacitações. Na Alemanha existe o conceito do Lebenslange Lernen, né, que é muito importante, que é a formação contínua durante toda a vida, né? Então, a nossa oferta como Câmara mais alemã é o sistema dual. É uma formação profissional, uma tecnicatura que dura 2 anos e forma os jovens em diferentes profissões, né? Mecatrônico, por exemplo, mas também tem várias carreiras mais comerciais. E a especialidade disso e o diferencial com outras formações ou de outras instituições é justamente o princípio do dual, que quer dizer que o jovem trabalha um tempo na empresa e participa mais ou menos 50% desses 2 anos nos cursos bem especializados de distintos institutos de educação
com relação à carreira que está fazendo, né? Esse é o sistema dual. Depois também a Câmara oferece muitos cursos enfocados em carreiras que o mercado precisa, né? Estamos agora por lançar o próximo ano numa cooperação com o Frankfurt School of Finance, por exemplo, na área do Green Finance. Temos faz muitos anos também um curso para pessoas que já trabalham na produção para aumentar a eficiência energética, que é um certificado europeu, o European Energy Manager. Enfim, muitos cursos em inovação, em sustentabilidade e, na verdade, a digitalização e o empurrão que todos recebemos a causa da pandemia ajuda também um pouquinho isso, né? Vários cursos são meramente digital. Com isso podemos alcançar mais pessoas. E também como uma liberação, né? Porque muitas pessoas que não, antes da pandemia, talvez, têm dificuldades de deslocar de um lugar para outro para participar, que também sempre está relacionado a custos. Hoje em dia é mais democrático, para dizer assim, né? Que ótimo. Bárbara, eu quero pegar o gancho e falar do tema sustentabilidade. Ele é um tema fundamental hoje em dia. O nosso programa ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Falamos um pouquinho do passado, da Câmara, da sua importância, da fundação, da rede, do que ela oferece, mas a sustentabilidade hoje é um tema fundamental. E a Câmara ela é muito ativa nas práticas sustentáveis. Que apoio ela oferece às suas 800 empresas associadas quando o tema é sustentabilidade? É verdade, Maurício. O tema da sustentabilidade faz tempo que é cada vez mais importante para as empresas e deixou de ser, já faz tempo, de ser um nice to have, não? Ou uma coisa somente de marketing. Não? Realmente não somente falar, é fazer. E aí a Câmara tem um papel, um rol bem importante, tanto para as empresas grandes, que muitas delas já têm os seus próprios programas, também das casas matrizes, mas especificamente para as empresas medianas, que não têm a possibilidade de realizar cursos, por exemplo, ou elaborar estratégias internas com a sua própria força. Chamado Mittelstand, né? Genau, der berühmte Mittelstand. Né? As pequenas e medianas empresas, que é uma característica da indústria alemã, que são empresas medianas, altamente internacionalizadas, altamente inovadoras, e muitas delas estão aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. Gerando muitos empregos, por sinal. É verdade. Então, essas empresas, hoje em dia, têm que se ocupar também dos temas do ESG, né? Que inclui direitos humanos, o tema compliance, o tema de governance, enfim. E a Câmara oferece cursos, webinars de sensibilização. A Câmara mesma faz parte do Pacto Global desde o ano 2008 e estamos muito comprometidas realmente como Câmara, como instituição com essa temática. E já faz muitos anos que nós aqui em São Paulo organizamos o Congresso de Inovação e Sustentabilidade. E é uma ótima plataforma para os expertos, para as empresas e realmente de dialogar e se acercar a cada um da sua própria posição e do seu próprio interesse. Muito bom. E inclusive para os nossos jovens também, que tenham interesse na área, acredito que exista também a possibilidade de participação. Bárbara, além do tema sustentabilidade, você já mencionou o tema inovação, que é um tema muito importante também, e a Câmara, nesse sentido, ela realiza vários projetos na área de inovação. Você poderia dar alguns exemplos para quem nos assiste e nos ouve?
Sim, a Câmara aqui em São Paulo tem realmente como um USP, um tema único que eu diria não somente em América Latina, como Câmara Alemã, senão no mundo, no nosso mundo das 150 AHKs, que é o trabalho com startups. A Câmara tem um programa que se chama Startups Connected, e com esse programa, a Câmara já 4 anos seguidos ganhamos um prêmio como top ecossistema pelo ranking 100 Open Startups. Parabéns. Muito obrigada. Sim, é realmente um tema que nos engrandece muito e que nos estimula muito também, porque a Alemanha tem essa característica, né, de ser inovador. O mesmo Mittelstand é muito inovador e a Câmara faz muitos anos que também trabalha com as empresas na área de inovação em indústria 4.0, eficiência energética, energias renováveis, enfim, todos os temas que são relevantes para as empresas. Porque eu acho que faz só 6 meses que eu estou aqui, né? Uma observação minha. Por que tão exitoso aqui, justo em São Paulo, justo em Brasil? Porque eu acho que é pelos jovens. Interessante. Porque os jovens aqui são muito visionários, são muito inovadores. Tem todos os seus skills que as empresas precisam hoje em dia. São resilientes, são criativos e gostam de ser inovadores. E por isso está funcionando, eu acho. Então, é realmente um prazer e uma grande alegria para nós conectar, né? Outra área de inovação bem específico que a gente trabalha é o Open Innovation, e também a inovação dentro das empresas por meio dos próprios colaboradores, né? Também são 2 temas que a Câmara fomenta muito. Isso é muito importante. Agora, se eu puder pegar um gancho do que você falou dos jovens, eu volto de novo ao Colégio Visconde de Porto Seguro, que é quem mantém o Instituto Márcio Stadler, e os jovens do colégio, eles realmente nos comprovam isso. São jovens de famílias hoje, apesar de sermos, do Colégio Visconde de Porto Seguro, ser um colégio de raízes alemãs, hoje internacional, que se abriu para o mundo, nós percebemos nesses jovens realmente esse dinamismo, essa resiliência, essa fome por inovação, por novidades, não terem medo do primeiro obstáculo, da primeira resistência. E eu digo isso por quê? Porque nós somos um colégio que oferece também a conclusão alemã, além da conclusão brasileira, e o interesse deles é muito grande, a facilidade com a qual eles aprendem hoje o idioma alemão é uma coisa que nos impressiona. São quase 100 jovens anualmente que nós preparamos e que estão prontos para cursarem uma universidade na Alemanha, na Áustria, na Suíça, na Europa, afinal de contas, no mundo inteiro. E o que eu digo para eles é que a química entre os 2 países, entre Brasil e Alemanha, é uma química que funciona muito bem há 200 anos. Ou seja, no ano que vem nós estaremos comemorando os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, dia 25 de julho de 2024, e nós percebemos isso, que é uma química que funciona muito bem, e quem consegue identificar e extrair os pontos positivos da Alemanha, da cultura alemã, dos valores, dos princípios, e aquilo que o Brasil tem de bom, consegue viver realmente um futuro, um presente e um futuro maravilhoso, não é? Baseado nas aprendizagens daquilo que as gerações anteriores nos mostraram em ambos os países, não é? Mas continuando com o tema inovação, Bárbara, vocês têm um projeto muito bacana na Câmara chamado Women Going Digital. E você poderia nos contar um pouco desse projeto, que é com certeza muito interessante? Com muito prazer vou fazer isso, mas esqueci uma coisa. Sim. Convidar vocês para o próximo Congresso de Inovação e Sustentabilidade, porque vocês sempre participaram também com os grupos de jovens e, obviamente, esse ano também vamos fazer presencial e híbrido e não quero deixar passar esse convite para você. Vai ser um prazer imenso participar. Muito obrigada. Prazer nosso.
O Women Going Digital, sim, é um projeto muito legal que a Câmara iniciou com um financiamento, um cofinanciamento da GIZ, a cooperação alemã, e nós demos 100 vagas para mulheres, como diz o programa, o nome do programa, é só para mulheres, é para acercar elas com as novas tecnologias, conseguir um conhecimento básico, em 16 módulos sobre inteligência artificial, virtual reality, data science, big data, etc, etc. E esse projeto agora terminou, esse mesmo projeto, mas a gente já está trabalhando em fazer uma nova edição, um pouquinho diferente, mas que trabalha nessa área, né, na diversidade. E a Câmara está desenvolvendo um conceito que vamos apresentar para o consulado, porque a ideia é ter o patrocínio institucional da cônsul, e ela está bem interessada também que a Câmara desenvolve um projeto para apresentar dentro dos 200 anos da imigração alemã. Nossa conversa está muito boa aqui, a nossa entrevista, poderíamos passar horas e horas abordando um tema tão importante e um papel tão importante da Câmara, mas eu gostaria de finalizar lhe perguntando sobre um tema muito importante. Nós falamos sobre a sustentabilidade, nós falamos sobre a inovação, mas nós temos também o tema I&D, que é inclusão e diversidade, onde nós sabemos que a Câmara oferece um apoio bastante importante para os seus associados nesse sentido, inclusive organizando um fórum Brasil-Alemanha de diversidade e inclusão. Então, eu lhe perguntaria como que funciona esse fórum e quais outros eventos a Câmara organiza para aumentar a diversidade e a inclusão nas empresas. Sim, é um tema que certamente é cada vez mais importante para as empresas, porque é um tema agora já transversal, não é somente um tema para a área de comunicação ou a área de RH, senão é um tema realmente formulado também pelos próprios colaboradores. Então, a Câmara, este ano, por primeira vez, oferece o Fórum de Diversidade e Inclusão de forma presencial, em novembro. Muito bom. Mas esse fórum, a Câmara já trabalha e nasceu, de fato, durante a pandemia, de forma somente digital, e tratando toda essa variedade de diversidade e inclusão, né, para as empresas. Agora, aí um comentário como um pouquinho à parte, né? Você mencionou que sou a primeira mulher nessa função. Então, eu percebo, sobretudo nas redes, no meu LinkedIn, por exemplo, uma expectativa muito grande, inesperada, essa perspectiva, essa expectativa hacia a minha pessoa, né, nessa função de fazer, de realmente fomentar essa temática como Câmara junto com as empresas. E, na verdade, o meu equipe me perguntou em várias reuniões, qual você acha vai ser o teu legado? E durante os últimos meses, eu acho que dá um empurrão, né? Se diz aqui, sim, nessa temática, talvez vai ser uma das coisas que vai ser diferente do meu trabalho que de gerações anteriores nesses 100 anos da existência da Câmara. Por quê? Não por mim, senão porque a sociedade e o mundo estão mudando. E eu acho que é um dos temas mais importantes para todos nós. E eu não tenho dúvida que você vai ter um sucesso muito grande nessa sua jornada abordando esse tema. Bárbara, o nosso projeto ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Então, para encerrarmos agora o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar, você agora está 6 meses aqui no Brasil, à frente da Câmara Brasil-Alemanha, da AHK São Paulo, ou melhor, da AHK, e como que você enxerga o futuro da Câmara no cenário das relações econômicas entre Brasil e Alemanha?
Durante a entrevista, você já nos trouxe algumas informações de que as perspectivas de futuro são muito boas, que o Brasil já foi visitado por vários chefes de Estado alemães nos últimos 6 meses. Nós estamos agora vivendo um momento em que um possível acordo entre Mercosul e União Europeia parece poder se tornar realidade depois de tantos anos de negociação. Deus escute, escuta. Então, como que você enxerga esse cenário futuro das relações econômicas Brasil-Alemanha? É uma pergunta muito complexa, mas que me permite realmente responder de uma forma muito positiva, porque eu realmente estou convencida que é um ótimo momento para as relações bilaterais. Por quê? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o mundo está mudando. A geopolítica, a geoeconomia está mudando por fatores vários. E essas mudanças, esses câmbios mais gerais, mais globais, colocam a relação entre Brasil e Alemanha num lugar realmente estratégico. De fato, o Brasil é o único estratégico da Alemanha faz muitos anos, que significa concretamente, não, tem que ter algum resultado isso. Agora, no início de dezembro, vai acontecer por primeira vez, depois de 9 anos, as consultações bilaterais, que são governo com governo, que você vai tratar todos os temas estratégicos para essa relação. Brasil, eu acho que Brasil realmente significa, ou é a solução para muitos desafios que tem a Alemanha hoje em dia. Por exemplo, em relação à transformação energética, tudo com relação ao pulmão verde, né? O Brasil é o Green Powerhouse. A Alemanha e o mundo tem a temática da decarbonização. O Brasil vai ter um papel fundamental para a Alemanha, mas também para o mundo. E para a Alemanha também é um grande tema a diversificação das suas supply chains. Tá? Também depois se está falando muito na política em Alemanha de de-risking, não? De fazer parcerias, aprofundar parcerias, como por exemplo com o Brasil, que são governos que compartilham os mesmos valores. Todos esses fatores, combinando com essa temática dos jovens, né? Faz que o Brasil para a Alemanha é muito importante. E que pode fazer a Alemanha para o Brasil? Eu acho que a Alemanha é um ótimo parceiro para o Brasil, que pode apoiar na modernização da sua indústria, que também é necessária, e a Alemanha, com todo o know-how na indústria 4.0, pode fazer muito. Então, eu acho que realmente somos parceiros estratégicos e vamos juntos agora aproveitar esse momento, né? Com certeza. Então, nesse sentido, me veio à cabeça agora que exatamente hoje, no momento em que gravamos essa entrevista, 25 de julho, nós celebramos os 199 anos da imigração alemã para o Brasil. Então, a grande vantagem que os dois países têm é que nós não somos mais aprendizes, nós já temos aí uma longa história de quase 200 anos de conhecimento mútuo que vai ser muito, muito favorável para esse futuro muito promissor, onde, com certeza, o Brasil tem muito a aprender com a Alemanha e a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil. Então, nesse sentido, eu queria te desejar boa sorte na sua função aqui à frente da Câmara Brasil-Alemanha. Eu fico muito feliz, em nome do Instituto e do Colégio Visconde de Porto Seguro, em poder te desejar essas boas-vindas aqui a São Paulo, e eu tenho certeza que nós teremos muitos e muitos projetos, não apenas na área cultural através do Instituto, mas também olhando para o futuro da economia e para o futuro dos jovens que o colégio forma anualmente, que numa parceria sólida envolvendo a Câmara, envolvendo o Consulado Alemão em São Paulo, nós poderemos aí, com certeza, ter um futuro bastante promissor para todos nós. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por essa conversa
e esse bate-papo tão agradável aqui no Instituto no dia de hoje. E mais uma vez, sucesso à frente da Câmara Brasil-Alemanha aqui em São Paulo. Tudo de bom. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigado. Auf gute Zusammenarbeit. Auf eine gute Zusammenarbeit. Genau. Herzlichen Dank. Danke Viel auch. Glück. Danke schön. Dankeschön. Muito obrigado a você que participou, esteve conosco nesse 22º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E aguardamos em breve, então, para o nosso 23º episódio. Muito obrigado por ter estado conosco.